paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Sabemos de tudo que tem acontecido, mas sabemos que em breve estaremos juntos. Nós cremos que esse dia está chegando. Está chegando, eu creio que esse dia pode chegar, quem sabe, seja a semana que vem. Eu sinto muita falta de ver a sua presença aqui na igreja, de ver alguns rostos que eu tanto amo, sentados, alguns rostos que se dobravam, que choravam diante da presença de Deus. Talvez você sinta falta de se prostrar aqui no altar. Queria que você colocasse aí no seu coração qual vai ser a primeira coisa, a minha primeira reação, na minha primeira música, quando entrar na igreja, quando a gente for adorar, quando for orar na oração final. Eu quero me prostrar diante de Deus, mas eu quero te convidar aí onde você estiver. Talvez durante todo esse tempo de quarentena você não fez isso, você não tenha feito isso, mas hoje Deus tem te convidado. Lembra do novo tempo? Deus tem te convidado. Eu quero te convidar aí onde você está agora. Feche os seus olhos. Reserve esse tempo para o Senhor e declara: Pai, nós te amamos, nós te amamos, nós te queremos, nós queremos a Tua presença, meu Pai. Eu quero a Tua presença, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa noite. Toca os corações, alcança os corações, meu Pai, aonde eles estiverem, o que eles estiverem fazendo, meu Pai, com quem eles estiverem ali, meu Pai, com sua família, com seus amigos. Alcança os corações. Talvez pessoas, meu Deus, que estejam ali no seu trabalho, no seu período de jantar, esteja enchendo, meu Pai, e dando continuidade àquilo que o Senhor começou, meu Pai. Manifeste-se, manifeste-se, manifeste-se. Se você sabe orar em línguas, se há muito tempo você não tem orado em línguas, reserve esse tempo. Se encha da presença de Deus. Enche os corações. Nós vivemos para Ti e morreremos para Ti. Nós vivemos e morreremos para o Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, Senhor, nesse período, em tudo que tem acontecido, todas as coisas que aconteceram dentro das nossas casas, coisas que aconteceram no trabalho de algumas pessoas que ficaram afastadas, pessoas que tiveram que se ausentar, tiveram que entrar em quarentena, se isolar, e que nessa noite tem acompanhado, meu Pai. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem ali, tocando em cada coração. Declara assim comigo: Senhor, eu nasci para Te adorar. Eu nasci para Te adorar. Senhor, nós preferimos estar contigo. Nós abrimos mão de tudo e de qualquer coisa para estar contigo. Nós nascemos e morreremos para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Te adorar, porque eu nasci pra Te amar. É pra isso que eu vivo, pra Te adorar. Foi que eu nasci pra Te amar. É pra isso que eu vivo, Jesus. Jesus.
declaramos que Ele é o Deus, o Emanuel, presente conosco em todos os tempos. Aleluia. Sinta-se você nessa noite amado. Sinta você nessa noite especial. Sabe por quê? Porque Ele abandonou as 99 por você. Porque Ele te ama. Porque Ele te quer nessa noite. Ele te convidou a entregar o seu coração e dar o seu coração para adoração essa noite. Feche os seus olhos aí onde você estiver e adore o Senhor. Entregue a Ele com toda a sua alma, com todo o seu coração. Aleluia.
Teu amor
todos sobre os flyers, os QR Code da igreja. O primeiro QR Code, você tem acesso direto às redes sociais da igreja, Face, Instagram, YouTube. É só você acessar lá com o seu celular e você vai entrar, ter acesso direto. O segundo QR Code vai entrar na hora das ofertas, na palavra de ofertas. Você entrando no QR Code, você vai ter acesso a um botão escrito ofertas e dízimo. Você clicando lá, você cai direto numa plataforma do PagSeguro. Ali você pode ofertar de R$1 até onde seu coração for tocado, né? E também tem o número da conta da igreja, e vocês também podem dizimar ou ofertar por lá também, tá bom? E o terceiro é para quem quiser pedir oração, vai ser no final do culto. Ali não é só para pedir oração, tá? Se você tiver algum problema, até para pedir cesta básica, tá, gente? Quem estiver precisando, às vezes fica meio acanhado de pedir diretamente para alguma pessoa, ali você pode, que vai ficar assim. Quem estiver lendo, né, eu, a pastora, nós vamos passar para os pastores e vamos te ajudar, tá bom? Então entra lá. Quem ainda não entrou nesse QR, pode entrar também, pessoal da igreja, para pedir oração, resta lá, tá? E hoje também temos no Instagram, no Face, você pode passar os seus pedidos de oração, que tem a gente anotando aqui, a Marcinha, o Sam. E outra coisa, nessa semana nós temos lives, reuniões no Hangout. Na segunda-feira nós teremos uma live com o tema de sempre, romance e a moda de Deus, com os pastores Luiz Carlos e Cristiane da igreja Monte Sinai, lá de Hortolândia. Nós conhecemos eles, são gente muito legais. Na terça-feira tem Escola de Profeta com o pastor Bruno. Na quarta e na quinta nós teremos reunião com a igreja às 8, tá bom? Na sexta, reunião de oração. No sábado, as lives com as células. E também tem célula no Hangout, tá, gente? Fique atento com seus líderes. E no domingo, nós teremos o culto. Não sabemos ainda se o culto será presencial ou não. Nós estamos dependendo de ordens da prefeitura, tá bom? E é isso, gente. Vamos curtir nossa palavra. Boa noite, igreja. Mais um domingo. Que a paz de Deus esteja com todos. Eu vou estar trazendo agora a palavra de oferta. Queria que você estivesse na sua casa e você abrindo a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23, no versículo de número 22. Quero ser bem breve nessa palavra, e ela diz assim: quando fizeres a colheita da sua terra, não colha até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas na sua colheita. Deixe-nas para os necessitados e para os estrangeiros, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, aqui Deus estava deixando uma regra, aconselhando aqueles agricultores de Israel a estar deixando todas as espigas, né, que caíam no chão e os cantos da lavoura para aquelas pessoas que eram necessitadas, para aquelas pessoas que eram estrangeiras, para aquelas pessoas que precisavam daquele pouco que sobrava. Da mesma forma, eu creio que Deus estava falando para mim e para você hoje, nessa noite, que a gente precisa dar um espaço para Ele em nossa vida, em todos os aspectos, tá? Que esse espaço venha a ser liberado na sua área, né, de relacionamento, na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área familiar, em todas as áreas. E de uma forma mais clara para você, quando você dá um espaço na sua área financeira para que ele possa trabalhar, uma das principais formas é quando você traz a sua semente a ele, é quando você dá o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito, o seu foco,
objetivo, né, o seu voto, quando você coloca diante dele. Nesse momento você está demonstrando de uma certa forma que você está dando espaço para que ele possa trabalhar na sua vida. Assim como a pastora Ana falou aqui, né, ela deu a forma de você estar trazendo as suas ofertas, os seus dízimos, a forma de você dar espaço para Deus, né, nesse momento que temos vivido, nessas ocasiões que tem acontecido. Então, não perca a oportunidade, seja rápido, se conserte na área financeira, tá? E eu quero deixar essa palavra para vocês, amém? Eu quero convidar vocês aí, aonde você estiver, para você fechar os seus olhos, tirar esse momento para estar falando com Deus, se consertando, falando que você precisa de uma transformação, uma restauração, uma mudança na sua área financeira, tá bom? Pai, pelo poder que há em nome de Jesus Cristo, nós queremos consagrar a Ti cada família que agora falou, Deus, que quer uma transformação, que quer se reconciliar financeiramente contigo. Aquelas pessoas que se decidiram a dar um espaço na área financeira também para Ti, Deus. Nós queremos consagrar a Ti cada pessoa que ofertou, cada pessoa que vai ofertar, cada pessoa que vai dizimar, cada pessoa, Senhor Deus, que vai dar o seu propósito, a sua primícia diante de Ti. Te peço para que Tu venha, Senhor Deus, abrindo as portas dos céus sobre a vida delas e de uma forma poderosa venha transformando a área financeira dela, venha trazendo a Tua prosperidade sobre cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, Te damos graças por isso, Deus. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez. É estranho falar boa noite e não ter respostas. Saiu 2 boa noites aqui. E nós estamos numa torcida muito grande para que isso tudo acabe, para que isso tudo se encerre, que a gente possa voltar à nossa vida normal, voltar a viver aquilo que nós fomos chamados para viver. E eu quero trazer uma palavra hoje que vai de encontro com o nosso estilo de vida, de encontro com a nossa natureza como homens e mulheres, como filhos e filhas, que é diferente do que nós pensamos, do nosso conceito, da ideia que nós temos de cristão, da ideia que nós temos de filhos, de servos. E nós precisamos mudar a nossa cabeça com relação a isso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês abram sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, está dizendo assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. A gente está fazendo estudo na Escola de Profetas. Na verdade não é estudo, nós estamos estudando a Bíblia na Escola de Profetas. E eu particularmente tenho sido muito tocado com aquilo que está sendo falado, que eu estou falando, que Deus está falando através de mim. Eu tenho mexido mais comigo, acho, do que com as pessoas que estão com os meus ouvintes. Eu sou famosinho no Instagram, do que com os meus ouvintes, com o pessoal que está participando da escola, porque vai realmente mostrar uma cultura de reino. Além de mostrar uma cultura de reino, mostra para a gente uma ideia, um conceito a respeito da natureza do homem cristão, da natureza de Jesus, do que nós realmente, do que nós verdadeiramente devemos ser. E esse texto de Mateus, ele fala a respeito, vocês são o sal da terra. E aí eu trouxe um estudo, no estudo dessa parte desse estudo, um conceito errado, que até nós pastores às vezes pregamos, dizendo que nós temos que ser o sal da terra, colocando para a gente uma condição lá no futuro, de sermos o sal da terra. Ou seja, nós já temos uma ideia tão forte de adiar as coisas. Tem coisas que nós queremos para hoje, tem coisas que a gente quer agora sim, para os filhos, daí vai para os filhos. Se a sua mãe manda você lavar a louça, arrumar o seu quarto, o que você fala para ela? Agora, mãe, estou indo. Você levanta do sofá, sai do seu jogo de videogame, vai arrumar o seu quarto, você obedece ela de imediato.
Se a sua esposa pede para você trocar aquela lâmpada, para você arrumar aquela torneira, você sai do lugar onde você está, do seu sofá confortável, você vai de imediato arrumar, e aí responde aí para mim, só um parênteses só, vamos sair um pouquinho aqui, eu quero que vocês vão colocando aí, participando com a gente desse culto, vai colocando os comentários, e muito mais além de amém e glória a Deus, coloque os comentários, aquilo que você acha interessante colocar, e também coloque seus pedidos de oração também, não esqueça de fazer convite para as pessoas. Tem no Instagram lá o aviãozinho que você vai lá e tem uma lista de pessoas que você pode convidar para poder fazer parte do culto. No Facebook tem como você abrir um grupo, para você poder convidar pessoas e participar desse grupo junto com você assistindo o culto. Fecha parênteses. E aí, você não vai, a gente não vai na hora. Agora, quando é uma coisa do nosso interesse, é fato que nós vamos imediatamente. Então aqui quando a gente coloca de nós sermos para o futuro, nós jogarmos lá para o futuro, nós vamos obviamente adiar aquilo que Deus colocou para a gente agora, para aquilo que Deus estabeleceu para nós como natureza de Deus para agora, e nós estamos jogando lá para frente uma coisa que é para agora. Nós sermos o sal da terra, ele está dizendo que nós já somos, ou seja, está dizendo vocês são o sal da terra. Lembra lá da conjugação dos verbos, eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então fala do passado, presente e futuro. Então nós somos, está trazendo para o presente. Você é, ou você já foi, isso daí não existe. Ou você será, também não existe. Você é o presente, você é o sal dessa terra. E teve uma explicação interessante a respeito do sal, que diz que o sal ele é usado para temperar, para dar sabor. Então, se nós somos o sal da terra, nós precisamos trazer um sabor diferente para essa sociedade corrompida, para esse mundo corrompido, e mudar uma mentalidade das pessoas também, de poder ver nos homens, ver nas pessoas um crente chato. E aí as pessoas, eu coloquei uma caixinha de som lá no meu salão, e eu coloquei os raps internacionais gospel, para poder ouvir. E eu não tinha escutado os raps internacionais, mas é um negócio tão legal. Aí eu coloquei lá e eu não sei, não entendi nada, só entendi o Jesus, algumas coisas do God, e aí vai, algumas coisas, né? Mas quando falava Jesus, aleluia também, tem uma parte de aleluia, só que fala muito rápido, então se a gente não pegar essas... Só que a gente tem que ser muito sério na nossa condição de cristãos. E eu trago a palavra agora para esse tempo, de o sal ser o tempero, mas também ser o conservador. O sal ser o conservante. Naquele tempo, lá no tempo da Bíblia, o povo de Israel, eles usavam no transporte dos peixes, quando eles saíam de Cafarnaum para Jerusalém, era uma caminhada de 160 quilômetros. Eles colocavam os peixes em cima dos burros. Só que aquilo ali era deserto, aquele período não tinha carro, não tinha avião, não tinha caminhão térmico, essas coisas térmicas no caminhão, não tinha nada disso. Eles transportavam em camelos e burros. E o que eles usavam para conservar naquela época? Era o sal. Então o sal, além de ser tempero, além de dar tempero, de dar sabor na boca, na comida para as pessoas, ele também conserva. E algumas pessoas trouxeram na terça-feira aí essa ideia de salgar alguma coisa na medida certa para poder conservar, salgar e congelar para poder conservar o que elas estavam guardando. E aí eu quero trazer essa parte de conservar, de conservante ou de ser conservador. Eu digo e eu falo, eu bato pé, talvez às vezes possa parecer hipocrisia, mas quem me conhece de perto mesmo, quem anda comigo, sabe que eu não abro mão dos meus princípios. Tem algumas coisas, por exemplo, lá no meu, eu vou falar do meu salão porque é o lugar onde eu mais vivo, o lugar onde eu mais fico, né? Eu fico mais no meu trabalho do que na minha casa, então eu vou falar do meu trabalho. Eu tenho uma condição para mim de não aceitar músicas mundanas, agora que eu coloquei esse som. Eu tenho outra condição também para mim de não vender bebidas alcoólicas. Eu tenho outra condição para mim de fazer outras coisas, colocar alguma coisa que vai influenciar as pessoas que estão lá no meu ambiente de trabalho. Vamos colocar assim, eu tenho que fazer aquilo que agrada a eles para poder atrair eles para perto de mim. Não, negativo. Eu sou conservador. Eu sou o sal dessa terra. E aí entra em várias situações que a gente pode colocar como condição, por exemplo, a respeito do homossexualismo. Né? Então você é preconceituoso. Se for dessa forma, eu sou preconceituoso. Não, a Bíblia fala que o homossexualismo é pecado. Isso é pecado. Agora eu amo a pessoa
eu quero cuidar, se possível, né, trazer essa pessoa para a igreja, mostrar o evangelho para essa pessoa, mas a condição que ela vive eu não vou aceitar, não vou tolerar. Então eu sou conservador, sou mesmo. E aí a gente ouviu na terça-feira numa live com o pastor Edson e a pastora Ivani, eles usaram um termo muito legal para uma palavra que nós usamos bastante. Meu pai, ele sempre fala, conta a história dele, né, na época que ele se converteu, mas ele não era crente, isso e aquilo, ele fala sempre dessa condição dele. E aí ele usou um termo, o pastor Edson era também na mesma situação, ele se converteu, ele se convenceu de que ele estava na igreja. E aí ele usou um termo para a condição que ele estava de ser, ele não era crente, ele era cretino. E aí eu falei, nossa, que legal, realmente, tem muitas pessoas hoje na igreja que são cretinas. E nesse adjetivo aqui não é um xingamento para você, tá? É uma condição, às vezes, que você possa estar dentro da igreja, achando que o fato de você estar dentro da igreja já é o suficiente para você ir para o céu. E pessoas que estão, hoje não tem esse negócio mais de dentro da igreja, né? Nós estamos há 3 meses longe desse negócio de estar longe da igreja. Nós estamos cultuando via internet, o que é mais difícil para as pessoas hoje, ficar 1 hora e meia, 2 horas segurando o aparelho, então olhando na televisão, vendo de longe uma pessoa que às vezes não está nem falando aquilo que é interessante para mim, porque vai contra a minha ideia, vai contra o meu estilo de vida, porque o que eu vivo é diferente do que a palavra vive. Só que a Bíblia diz nesse texto que nós somos o sal dessa terra, e como é que eu posso mudar uma coisa que a Bíblia diz, ou então tentar negociar valores e princípios que a Bíblia coloca aqui? Quando nós nos convertemos, nós já adquirimos na nossa vida algo que é muito interessante. Quando nós nos convertemos, nós já vem atrelado com a nossa conversão, com o nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade. E aí o que nós estamos fazendo com a nossa identidade, o que você faz hoje com a sua identidade, o que nós, igreja, estamos fazendo hoje com a identidade que nós recebemos dos céus. Vamos contar uma história, vamos falar a história de um homem rapidamente, o Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó, todo mundo conhece, sabe que ele foi o enganador, o roubador, o traidor, aquele que liberava falsas palavras, que traiu o irmão dele, que enganou o irmão dele, que depois roubou a promessa que era para o irmão dele. Na verdade, o irmão vendeu, só que foi por meio de uma trapaça. E aí, contando essa história desse homem, depois que ele se casou, ele fugiu de casa e tudo mais, e no meio do deserto ele teve um encontro com um anjo. A Bíblia fala com um anjo, com letra maiúscula. Ele teve um encontro com esse anjo, a Bíblia fala que ele guerreou, ele lutou com esse anjo e ele venceu. Ou melhor, o anjo se deixou ser vencido nessa batalha, porque ele falou assim, que ele não ia soltar até que ele liberasse para ele a bênção que ele tinha, a bênção que ele queria. Então, eu não vou te deixar ir sem que me abençoes. E naquele momento o anjo tocou a coxa dele e liberou sobre ele, liberou a bênção para ele, trazendo também sobre ele uma nova identidade. Então vamos pensar na vida de Jacó. Naquele momento o anjo deu para ele a identidade de Jacó, mudou a identidade dele de Jacó para Israel. Eu vou entrar depois numa outra parte, e eu quero também contar a história de Sansão. Sansão também, ele já nasceu com uma identidade dos céus, uma identidade de reino, de Deus. Ele era nazireu de Deus, ele era um homem de Deus, homem separado para poder servir, ser líder de uma nação. Então ele tinha alguns requisitos a ser cumpridos naquela época. Então um dos requisitos era não cortar o cabelo dele, porque senão ele se tornaria homem como os outros, ele se tornaria parecido com os outros homens. E aí ele negociou a condição dele e se deixou corromper, perder a identidade que ele tinha recebido de Deus desde que nasceu, por causa de uma mulher. Então 2 homens, um que adquiriu uma identidade, mesmo já nascendo num lar cristão, que era filho de Isaac, filho de Jacó, filho de Isaac, mesmo nascendo num lar cristão, ele não tinha adquirido uma identidade. Aqui, uma identidade dos céus. Aqui Sansão já nasceu com uma identidade estabelecida para ele, mas no meio do caminho ele se desviou. Ele escolheu se corromper diante das situações que ele tinha. Quando ele começou a se relacionar com Dalila, ele podia não se relacionar, uma das regras, uma das condições era, ele não podia se relacionar com mulheres de outros povos.
outras mulheres que não fossem de Israel. Isso aí é uma condição para nós também. Imagina os homens ou as mulheres procurarem lá fora, um homem lá fora, e trazer para a igreja, falar que ele aceitou, que recebeu a Jesus. Chega aqui, a vida dele, aparentemente, para poder chamar a atenção da namorada, é mudada, e depois quando casa, quando começa a mudar, a namorar, aí começa a aparecer quem realmente é. Então, uma regra, uma das condições para dele sendo nazireu, sendo juiz de Israel, era não se relacionar com mulheres de outros povos. Ele tinha a obrigação de se relacionar com a mulher de Israel. Outra coisa era ele não cortar o cabelo. Ele não poderia cortar o cabelo. Quem conhece a história de Sansão sabe que ele permitiu, que ele contou o segredo dele para Dalila. Ele não permitiu, mas ele contou o segredo dele para Dalila. E aí ele corrompeu a identidade que Deus tinha trazido para ele, que Deus tinha dado para ele. Ou seja, você tem uma identidade, você tem algo que é seu, que Jesus ele colocou em você no momento que você se converteu. E aí por vários motivos nós deixamos essa identidade se abalar ou se corromper por várias coisas. Ou, vamos colocar, você não acha que nós recebemos muitas ofertas? Por que você não coloca uma cerveja aí? Por que você não coloca aí alguma coisa para vender? Nossa, se você tivesse aí, você ia ganhar dinheiro comigo, porque ia ficar o dia inteiro aqui. Agora imagina um cara lá o dia inteiro bebendo cerveja e jogando bilhar no meu salão. Como não seria? E eu aceitando aquela condição. É uma questão de princípios que eu decidi para mim, eu tomei por decisão para mim de não negociar. E aí eu vejo as pessoas por outras coisas, por outros motivos, deixando a sua identidade de lado e às vezes até por muitas situações deixando de fazer aquilo que Deus realmente sonhou para ela. Deus sonhou algo para nós e nós estamos fora do nosso destino, nós estamos fora do sonho de Deus para a nossa vida, e por causa disso, às vezes, nós até envergonhamos aquilo que nós somos em Deus. Aí as pessoas olham para a gente e falam, você é isso. E uma pergunta que eu faço sempre na terça-feira na nossa escola é, como é que você tem reagido? O que você tem feito? As pessoas olham para você hoje e conseguem identificar na sua vida, você é cristão? Você é crente ou você é cretino? Você é crente ou você é cretino? O maior prazer da minha vida é ouvir de uma pessoa estragada, uma pessoa completamente estragada, olhar para mim e dizer, e perguntar para mim se eu sou crente. Você é evangélico? Você é crente? Você vai para a igreja? Nossa, é o meu maior prazer. Não preciso nem falar que eu sou pastor. Muitas pessoas lá perto de mim descobriram que eu sou pastor agora, que eu estou postando as coisas no Instagram, no Facebook, no celular, no WhatsApp. E aí coloca lá, Ana coloca pastor Bruno, pastora Camila. Agora muitas pessoas não sabem que eu sou pastor, mas até então as pessoas não sabiam, mas identificavam na minha vida uma identidade cristã. E as pessoas olham para você e conseguem ver isso, ou você tem envergonhado ou tem corrompido a sua identidade. Você é da igreja? Você é crente? Você é evangélico? Você é, sei lá, qualquer coisa que as pessoas possam identificar na sua vida. O que as pessoas têm identificado em você hoje? Então, as duas identidades, uma que foi dada para um homem no meio da vida dele, e outra que foi dada para um homem no começo da vida dele, e ele decidiu vender, decidiu se corromper, se entregar ao pecado, negociar a identidade dele. Abre lá comigo no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se você não tem a Bíblia aberta aí, pega ela, deixa aberta do seu lado, que nós vamos acompanhar alguns textos aqui. Eu quero trazer para você assim, está dizendo assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então existe uma condição para nós podermos ter essa identidade. Quando nós recebemos a nossa identidade, nós automaticamente passamos a estar em Cristo. Passamos a viver em Cristo, não é com Cristo. A pastora Claudinéia, ela vai conseguir trazer uma explicação legal sobre essa preposição, se não me engano é uma preposição do em e com. Quando nós estamos em, isso quer dizer que estamos dentro, estamos ali, juntos, envolvidos. Quando diz com, é estar do lado, estou com. Eu posso dizer que eu estou com a Camila, ela está do meu lado, está junto comigo. Agora, quando eu estou na Camila, não existe isso, não tem como eu estar na Camila. Agora, quando eu estou em Cristo, ou quando Cristo está em mim, as coisas se tornam diferentes. Ele está dentro de mim, Ele faz morada em mim. Ele não está comigo, não está do meu lado, Ele está em mim. Então essa condição é uma condição muito valiosa para as nossas vidas, porque nós sabemos quem nós somos.
Nós adquirimos essa identidade, porque a nossa identidade foi mudada e nós passamos a viver em Cristo. E aí, quando nós vivemos dessa forma, Sansão, olha só que interessante. Jacó, mesmo tendo saído do meio de uma família cristã, ele era aquilo que a gente pode dizer lá no começo, lá que ele era um cretino. Ele era aquele que se converteu, nasceu num lar cristão, mas não conhecia Deus. Ele nasceu dentro da igreja praticamente, mas não vivia as promessas, não tinha a identidade dos céus. Quantas pessoas você conhece dessa forma hoje? Quantas pessoas você conhece que vivem isso? Nascem dentro da igreja, mas são cretinos. Estão dentro da igreja apenas para fazer pose para alguém. Quantas pessoas você conhece assim? Estão dentro da igreja por medo de ir para o inferno. Quantas pessoas você conhece assim? Então, nós precisamos entender a nossa condição dessa forma. Quando o anjo passou, ele se converteu realmente, adquiriu a nova identidade. Eu conheço muitas pessoas que nasceram num lar cristão e depois de uma certa idade, elas foram conhecer Jesus de verdade, conheceram o amor de Jesus de verdade. Eles deixaram de ser cretinos e passaram a ser crentes de verdade. O verdadeiro cristão, o cristão verdadeiro e conservador, eles passaram a trazer a identidade de um Cristo conservador, que traz lá, depois eu vou estudar com vocês as bem-aventuranças. Então ele traz a identidade de um Cristo conservador. Jacó era desse jeito, nasceu dentro da igreja, mas decidiu e escolheu viver do jeito dele, da forma dele, por causa de um caráter diabólico que havia nele, mas no meio da vida dele ele escolheu mudar de vida, ele escolheu ser marcado por um anjo, ser marcado por Deus. E a vida dele foi marcada, a identidade dele foi mudada, ele nunca mais foi o mesmo. E agora também vamos usar a vida de Sansão também, as duas histórias que nós contamos. Sansão também foi da mesma forma, nasceu num lar cristão, uma vida cristã, um homem com princípios cristãos e com uma promessa de Deus já estabelecida para ele, que ele seria nazireu, ele seria um juiz, ele seria um homem escolhido de Deus, um homem separado de Deus. E aí, de repente, no meio da vida, ele decide corromper a identidade dele, mudar a identidade dele. Ele tinha regras, ele tinha obrigações, ele tinha deveres como cristãos, que ele não cumpriu nada. Ele se relacionou 2 vezes com mulheres do povo filisteu, um povo que era inimigo de Israel. Ele entrava escondido lá no meio dos filisteus e se relacionava com essas mulheres. Eu não lembro o nome da primeira, mas a segunda foi a Dalila. E aí, por causa disso, a Dalila conseguiu convencer, por causa de um grande amor, convencer ele a contar o grande segredo dele e ele se corrompeu. Então, um homem que nasceu dentro da igreja, mas não tinha identidade cristã, adquiriu no meio da vida. E um homem que nasceu dentro da igreja, tinha uma identidade cristã e no meio da vida decidiu se corromper. Qual deles você quer? Eu acho que nenhum dos dois é tão bom assim, mas Jacó tomou a decisão certa, ele fez a escolha certa, mesmo no meio da vida dele, mesmo nascendo no meio de um lar cristão, ele escolheu viver da forma certa. Sendo assim, não era um conservador, Sansão não era um conservador da sua real identidade, ele não guardava para ele a sua real identidade. É a mesma coisa que você chegar no meio do seu grupo de amigos e as pessoas não conseguirem identificar em você a sua identidade cristã, não conseguirem saber que você é crente, não conseguirem saber que você é crente. Isso é sério, isso não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Viver para Jesus não é de qualquer forma. E aí eu vou trazer algumas coisas para vocês interessantes a respeito de viver para Jesus não é de qualquer forma, porque o sal, uma das funções do sal é conservar, e nós somos uma igreja conservadora, nós somos um povo conservador, nós temos essa identidade conservadora e nós não podemos negociar isso de forma alguma, nós temos isso para nós, e você não tem a obrigação de permanecer dessa forma, porque você é cristão, você é crente, você não é cretino. E o segundo, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Quantas pessoas que se convertem, estão na igreja, mas continuam com uma boca suja, não param de falar palavrão. Quantas pessoas que se convertem, estão na igreja, mas continuam ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia lá atrás, as mesmas músicas, continuam com CDs guardados, não tem mais CDs, mas continuam com o pendrive lá cheio de músicas mundanas. Ouvem de qualquer forma as músicas mais estragadas. Hoje o funk está uma destruição hoje, uma destruição. É incrível como as pessoas, os jovens e adolescentes gostam do funk hoje. Ele denigre, ele destrói a imagem da mulher, destrói também a imagem do homem. Ele dá uma visão a respeito de drogas, de bebidas, de dinheiro que é muito
muito surreal, não existe o que eles falam, mas é legal cantar e as pessoas gostam disso. Tanto os homens, tanto os meninos quanto as meninas. Eu não digo que só os meninos gostam, as meninas também gostam e ainda dançam essas músicas. O que é pior. Então, as pessoas se convertem, elas recebem uma identidade nova, mas elas querem abandonar as coisas do passado. Elas se convertem, recebem uma identidade nova, mas não querem abandonar as coisas que são passadas. Elas continuam vivendo da mesma forma, continuam vivendo do mesmo jeito. E aí eu faço a pergunta: como está a sua identidade hoje? Você é conservador ou não? Você negocia os seus valores, os seus princípios ou não? Você é um cristão verdadeiro, um cristão conservador ou não? Como estão os seus princípios? Como estão os seus valores hoje como cristão, como crente? Como é que é a sua vida hoje? O que você tem feito? Então, as coisas velhas passaram, mas as pessoas não querem se soltar, não querem abrir mão das coisas velhas, não querem viver aquilo que Deus tem. E aí entra naquilo no terceiro ponto: tudo se fez novo. Vou beber um pouco de água aqui, fazer um merchanzinho da xícara da coluna. As coisas velhas, tem que deixar a natureza antiga, tem que deixar o homem velho, deixar as coisas que corrompem a minha identidade para trás. Isso é uma obrigação do crente. Isso não tem como negociar. Deus te aceita, Jesus te aceita do jeito que você é, do jeito que você está. É legal, Ele te aceita, você chegou. Só que quando você chega aqui, automaticamente você tem que ser constrangido do pecado e da sua condição de homem pecador. Porque a Bíblia fala em Romanos 13, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem pecou. E por causa do pecado nós estamos afastados da glória de Deus. Só que aí existe um processo de quebrantamento, que é o que nós vamos entrar logo depois. E aí a terceira coisa que acontece quando o homem se converte, recebe uma identidade, primeiro, ele está em Cristo, ele passa a viver em Cristo. Segundo, ele abandona as coisas do passado, ou ele abandona as coisas estragadas, as coisas imundas, e ele começa a viver o novo de Deus. Ou seja, ele coloca em nós uma identidade nova, uma identidade de Cristo, e nos faz desejar, anunciar e fazer as coisas que nós não fazíamos antes, viver de uma forma diferente e viver de verdade a nossa identidade conservadora, a nossa identidade cristã, que nós somos crentes e não somos cretinos. Se for fazer, olha só, a vida dos escribas e dos fariseus da época de Jesus, eles eram a igreja daquela época. Só que eles tinham aquele negócio: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Ou seja, eles eram a igreja, eles conheciam a Bíblia, eles viviam a Bíblia por completo, totalmente, eles sabiam o que eles queriam, só que eles negociavam os valores dele por outras coisas, e eles eram radicais demais com algumas coisas. E aí nós não negociamos, eles viviam uma vida de hipocrisia, uma vida que era diferente daquilo que era a realidade, a identidade que Deus estabeleceu, que Jesus estabeleceu. E aí eu quero trazer para você a identidade certa do homem cristão, o caráter do verdadeiro cristão. Eu quero trazer para você, eu quero mostrar para você. E se alguém um dia disse para você, isso vale para nós todos, se alguém um dia disse para você que ser crente, ser cristão seria fácil, eu digo aqui para você, eu desminto isso. Isso é mentira, não é real. Viver para Jesus não é fácil, mas também não é impossível. Por quê? Porque nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, o nosso padrão, mudar por completo a nossa identidade, o caminho que nós estávamos indo e virar totalmente. A semana passada a pastora trouxe o exemplo a respeito de, se nós nos desviarmos um pouco, no início parece pouco, mas quando você vê lá a longo prazo, você vai ver o quão distante, o quão longe você está da presença de Deus. Eu vou falar um negócio aqui. Eu vi um negócio lá na casa dela, de que um rapaz colocou um negócio lá, uma madeira lá, e eu olhei, eu falei: isso aí, mãe, tá torto esse negócio aí. Não, tá torto, mas eu não sei se a casa está torta, ou como que a casa vai estar torta, né? É difícil, né? Então tá torto, eu peguei o nível lá e realmente estava torto. A madeira, estava torta a madeira. E aí é interessante que a gente vê aqui de um jeito, só que na reta, né? Se você for olhar na reta, ele vai saindo tão longe, vai ficando tão distante. O buraco, ele começa pequeno, mas depois vai aumentando tanto, por causa desse desvio pequeno. Às vezes é 1-2 graus. Se a Terra, pensa bem, se a Terra, isso daí você aprende no estudo de geografia, ciências, física, qualquer coisa, você aprende, se a Terra, se ela mudar 1 grau da condição que ela está hoje,
a vida humana já era. Não existe mais vida humana na Terra, porque o Sol fica mais perto da Terra, ou a Lua fica mais perto da Terra, então já não tem mais possibilidade de existir vida humana. Então, um pouco que você desvia da sua identidade real e conservadora de cristão, você lá na frente vai sentir muita diferença. Depois, para você voltar, meu amigo, vai ser luta. Se você conseguir voltar, isso eu estou falando, nós não estamos falando para pessoas de fora da igreja. A Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para a igreja, para mostrar para nós um caráter, uma identidade, uma visão de reino. Não foi escrita para o mundo, foi escrita para nós. Então eu quero que você entenda, crente, que você, o pouco que você se desviar hoje, lá na frente você vai sentir a diferença da distância que você está de Deus. Na distância que você está de Deus. Eu quero que você abra comigo. Não, já está. Continua lá. No texto de Mateus. No capítulo 5. Versículo 1. Texto de Mateus 5, 1. Está dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só que interessante. Jesus ele começa o seu ministério ensinando o homem a viver o verdadeiro cristianismo. Ele começa trazendo para a igreja a verdadeira identidade, a identidade cristã. Ele começa trazendo para o homem o que nós realmente devemos fazer e devemos ter. A primeira condição, ele mostra aqui 8 qualidades ou 8 características do homem cristão, do caráter do homem cristão, que são as bem-aventuranças. E aí, primeiro, ele faz um estudo que eu trouxe na terça-feira, ele sobe no monte, a mesma coisa que Moisés fez, quando ele trouxe os 10 mandamentos, ele subiu no monte e lá ele recebeu os céus. No caso de Jesus, ele mesmo trouxe do monte as bem-aventuranças, ele mesmo trouxe do monte o caráter do cristão, do verdadeiro homem cristão. E aí ele ensina o seguinte, são 8 características. E bem-aventurado é o feliz o homem. E outra tradução, a tradução mais completa, é mais que feliz é o homem. Mais que feliz é o homem que é pobre de espírito, que é a primeira qualidade. E aí nós entendemos uma pessoa que é pobre de espírito como aquele que fica ali no cantinho, que fica ali mirradinho, que fica ali, não teve nenhuma experiência com Deus. Às vezes as pessoas acham que o pobre de espírito é esse. E negativo, esse não é o pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que não tem condições de ser por si mesmo perdoado, mas diz o tempo todo que é completamente dependente da graça divina. O pobre de espírito é aquele miserável espiritualmente. É aquele que se diz realmente miserável, ou seja, aquele que pega o seu orgulho e coloca debaixo dos seus pés e começa a dizer: eu sou dependente de Jesus. Eu sou completamente de Jesus, dependente de Jesus, e a Bíblia me ensina isso. Fala: bem-aventurado é você que coloca o seu orgulho de lado, coloca a sua arrogância de lado. Quantas pessoas arrogantes você vê dentro da igreja? Quantas pessoas orgulhosas você conhece dentro da igreja? Talvez Jacó, na condição dele, era muito orgulhoso, muito arrogante, mas ele escolheu deixar de lado a arrogância dele. Sansão era muito orgulhoso pelo seu crentez, pelo seu relacionamento, por ele ser um homem escolhido por Deus. E olha o que aconteceu com a vida dele. Então a Bíblia me ensina, Jesus me ensinou, a primeira mensagem de Jesus é: você é feliz, porque você não é orgulhoso comigo. Você é miserável espiritualmente. Isso daí faz com que eu tenha liberdade de agir, de me manifestar na sua vida, de trabalhar com você do jeito que eu quero. Esse é o completo humilde, que sabe quem realmente é. E aí eu quero dizer para você,
O que você achava, o que você pensa que é esse pobre de espírito? E aí traz isso daí para você. Bem-aventurados, feliz o homem, mais feliz é o homem que não é orgulhoso, que é pobre de espírito, que não tem condições de por si mesmo ser perdoado, ou seja, ele depende de Deus, depende de alguém para ser perdoado. Ele depende de alguém para ser perdoado. A segunda condição do caráter cristão é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E aí diz aqui os que choram, mas a Bíblia me ensina que nós precisamos ser felizes, que eu não posso chorar, que vida com Deus não é uma vida de choro. Não, é meio contraditório, é meio bagunçada essa vida cristã. A gente pode entender que sim, porque quando eu choro, a Bíblia fala que eu vou ser consolado. Só que esse tipo de choro aqui entra numa condição seguinte: quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não consegue se sentir quebrantado? Esse choro que está dizendo essa tradução, essa Bíblia, esse texto, está dizendo assim: é uma dor que não pode ser contida nem suprimida, é um prantear, é um pranto, é um lamento, uma dor profunda, é um quebrantamento. É o que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Então, quando nós entendemos que nós somos completamente pobres de espírito, nós somos miseráveis espiritualmente, aí entra aquela condição: agora eu sei quem eu sou e eu dependo de Jesus. Eu dependo completamente de Jesus, porque eu preciso deixar a minha arrogância de lado, os meus conceitos, os meus ensinamentos. Às vezes as pessoas acham que elas sabem muito de Deus, sabem muito da Bíblia, e Deus vai aceitar ela do jeito que quer, do jeito que ela está. É mentira. Deus não vai aceitar do jeito que está. Quando você chega, você tem que ser transformado. E aí, ao longo do tempo, com o passar do tempo, dos anos, você precisa ainda ser transformado. E a vida com Jesus é uma vida o tempo todo ser transformado, de transformação. Não posso dizer que sou perfeito, eu tenho tanto tempo de igreja, então já sei de tudo isso. Daí mentira. Se soubesse, eu não estava vivendo o que vive. Então você é bem-aventurado quando chora, quando se quebranta, porque você vai ser consolado. Bem-aventurado você, pobre de espírito, porque o reino dos céus é seu. Então, feliz esse homem, feliz essa mulher que vive dessa forma, que vive miserável, com o orgulho quebrado, com o orgulho derrubado e com a dependência de Deus. E bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que vive debaixo de um quebrantamento, de uma humilhação, de um lamento, de um pranto, de uma dor que não se pode conter, que depende totalmente de Deus, a ponto de raspar o seu nariz. E aí Salmo 51:17 fala que Deus ele não consegue resistir ao coração contrito e quebrantado. Deus ele não consegue resistir ao coração humilhado e quebrado. E aí, como está a sua condição? Você se coloca nisso todos os dias? Isso daqui não é uma coisa que nós podemos ver. Isso daqui não é uma qualidade. São 8 bem-aventuranças. Eu sou o manso. Eu sou desses que choram, porque eu não paro de chorar. Não é isso que você é. Você é tudo. Você tem que ser tudo. A sua obrigação como crente é ser o sal da terra, é ser a luz do mundo. A sua obrigação como crente é ser bem-aventurado dessa forma. Então não é uma condição que nós devemos viver, é todas essas. Não é uma parte disso que nós devemos viver, é tudo isso. Eu sou pobre de espírito, essa é a minha parte. Não, você é pobre de espírito, você é dos que choram e você é desses que são mansos também. Os mansos, nós devemos ser mansos para com Deus, no sentido de aceitar os seus mandamentos sem questionar e entender o que Ele quer. Mais infelizes são aqueles que aceitam a vontade soberana de Deus na sua vida. Então, os mansos são aqueles que se dobram, que se humilham e que recebem a vontade de Deus, estão debaixo do domínio de Deus. Hoje o tempo que estamos vivendo é de independência, é um tempo de independência. Então a gente vê muito falar hoje da mulher do século 21. A gente ouve muito falar hoje dos jovens, da característica dos jovens. Hoje os rapazes, as meninas têm uma vida desregrada. Então assim, é fácil eu cumprir as minhas regras dentro de casa, e aí depois eu faço o que eu quiser. Eu faço, ou então eu nem faço, porque minha mãe e meu pai não mandam em mim. Olha só, várias condições. Então, o século 21 ele trouxe essa maldita característica, esse maldito estilo de vida, dizendo que ninguém manda em mim. E nesse texto, e a Bíblia, às vezes é meio contraditório quando a gente pensa na Bíblia dessa forma, porque Deus ele fala que nós somos livres. Paulo ensina isso lá nas cartas dele. Nós sejam livres como de fato eu sou livre. Aí como que eu vou viver essa liberdade, sendo que eu tenho que me dobrar ao domínio? É meio contraditório? É uma liberdade que não, mas é essa liberdade que o mundo estraga.
Não é essa liberdade que as pessoas querem aceitar, que as pessoas querem impor, querem empurrar você com ela abaixo e fazer com que você aceite que é dessa forma. Não. Liberdade com Cristo é diferente. Liberdade com Cristo é vida abundante, é alegria intensa, imensa. Isso é liberdade verdadeira. E às vezes é meio contraditório, porque eu sou servo ou eu sou filho. A Bíblia fala que eu preciso me comportar e me entender como servo, mas eu tenho a minha condição de filho. Sim, eu sou filho, eu tenho os direitos de filho, mas a minha condição de servo. Eu tenho os direitos de filho, mas sou servo. Então, no atual momento que nós vivemos hoje, onde as pessoas entendem que o estilo de vida é de independência, nós queremos bagunçar isso. Hoje tem a famosa teoria da relatividade. Nem tudo é tão certo, nem tudo é tão correto. Então, às vezes tem as coisas que podem negociar, princípios negociáveis, valores negociáveis, tudo é relativo. Não, a Bíblia não ensina nada relativo. Não ensina nada relativo. Isso daí veio depois da queda do muro de Berlim, vem essa condição, né, essa teoria de que tudo, teoria da relatividade. E aí depois vem a terceira condição, que é os que têm fome. Feliz é o homem que tem fome. Oxe, como é que tem fome se Deus nos ensina o tempo todo na Bíblia que a gente não vai passar fome? E aí eu quero dizer para você, feliz é o homem, mais que feliz é o homem que tem fome de justiça. E a justiça que traz nessa tradução é a salvação. Feliz é o homem que tem fome e sede de salvação. De primeiro aceitar a sua condição de perdido, saber que é servo, que está nessa condição, e ser salvo, e também anunciar a salvação. Bem-aventurados aqueles que têm o poder para salvar pessoas, poder de salvar pessoas, de anunciar a salvação para as pessoas, porque nós seremos saciados, nós seremos satisfeitos. É isso que diz a Bíblia. Bem-aventurado, feliz é você que vive dessa forma. Bem-aventurados os misericordiosos. O que significa misericórdia? É não dar à pessoa o que ela merece. E isso daí é uma das partes mais difíceis. Primeiro nós precisamos entender que o orgulho precisa ser derrubado. Depois eu viver uma vida de pranto, de choro, bem-aventurados que choram. Depois ser manso, ou seja, ser servo e aceitar a condição de Deus. Mas eu não sou servo, eu sou filho. Eu preciso entender isso, porque você vai ser bem-aventurado. Depois ter fome e sede de justiça, ou fome e sede de salvação, de anunciar. Mas eu não quero anunciar, eu não gosto de falar, eu tenho vergonha de falar. Mas você será bem-aventurado quando viver dessa forma. Bem-aventurados que têm misericórdia, que vivem com misericórdia, porque vocês serão alcançados com misericórdia por Deus. A misericórdia é fundamental, nós temos que ter uns com os outros, para que Deus possa liberar a misericórdia dele sobre as nossas vidas. É difícil exercer misericórdia sobre a vida de uma pessoa que é culpada. Eu tenho que fazer aquilo que ela merece aquela condição, ela merece receber aquilo. Mas quando eu sou misericordioso, quando eu começo a viver isso dessa forma, eu aprendo a não dar àquela pessoa que ela realmente merece. É uma das partes mais difíceis do crente hoje, ser misericordioso. Eu digo por experiência. A sexta bem-aventurança é: bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos e puros de coração. E aí o texto fala: bem-aventurados porque vocês verão a Deus. Abre lá comigo em Provérbios 4, 23, rapidinho. Provérbios 4, 23, se deixar separado aqui. Mas quem tem a Bíblia aí, está dizendo assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só o que o Provérbios está ensinando. Salomão está ensinando: guarde o seu coração, porque neles estão contidos, estão guardados todos os sentimentos e emoções. A sua vida está guardada no seu coração. A sua vida está contida no seu coração, porque se ele for roubado, a sua vida foi roubada. E aí o texto fala: bem-aventurados os limpos, os puros de coração, pois eles verão a Deus. O que quer dizer isso? Sem santidade ninguém verá a Deus. Um espírito de santidade, um coração puro, limpo, cheio de santidade, é uma característica, é o ponto principal do caráter cristão, é a santificação. Um coração igual a dele, porque assim nós conseguimos ver a Deus. Com o coração buscando, lutando pela santidade, nós conseguiremos ver a Deus.
nós conseguiremos buscar a Deus. Essa é a nossa necessidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, pois eles alcançarão a paz. Para sermos verdadeiros pacificadores, nós devemos ter a paz primeiro conosco mesmo, primeiro no nosso coração, depois com os outros. Nós precisamos alcançar a paz, e para isso nós precisamos ter o coração inteiro. Nós não podemos ter o coração dividido, sabendo se nós somos de Deus ou do mundo, querendo negociar os nossos valores, se somos de Deus ou do mundo, querendo negociar as nossas vidas, sendo de Deus ou do mundo, ou falando coisas erradas, vivendo de forma errada, ouvindo coisas erradas, vendo coisas erradas e aceitando aquela condição. E depois chegar na igreja e falar que eu sou crente, ou então falar para as pessoas que eu sou crente, sem que a pessoa reconheça essa identidade na minha vida. Quem você é hoje, Jacó ou Sansão? Ou quem você quer ser? Quem você deseja ser, Jacó ou Sansão? Se você fizer a paz, se você ser um dos pacificadores, você vai ser encontrado com paz. Não podemos ter um coração dividido, precisamos viver no centro da vontade de Deus. Se somos pacificadores, nós somos filhos de Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós temos automaticamente dentro de nós a natureza divina, a natureza de Deus. E isso não pode ser quebrado, não pode ser corrompido. E aí entra, depois de todo um caráter cristão, entra o oito passos, a oitava, a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Quando nós somos perseguidos, nós adquirimos todas as bem-aventuranças dentro de uma só. Nós adquirimos a identidade do verdadeiro cristão, e isso é óbvio que seremos perseguidos, assim como foram os profetas, faz parte da nossa natureza. Quem aqui nunca foi perseguido? E aí o texto finaliza, né, no versículo 12, no versículo 12, fala ainda para a gente ficar feliz por causa da perseguição. Eu creio que ninguém aqui hoje, algumas pessoas, não vou dizer ninguém, mas algumas pessoas já sofreram perseguição por causa de Jesus, realmente. Hoje nós vivemos num país livre, por enquanto, pelo menos por enquanto, vivemos num país livre, onde nós podemos falar que somos cristãos, mas falar, você tomou um tapa na cara porque você... Eu já vi isso. Uma vez nós estávamos voltando, quando a igreja começou lá em cima, lá no primeiro tempo, nós estávamos voltando da igreja, e aí, eu não sei, na verdade eu não vi isso, né? Eu sei que eu vi um pastor pequenininho, e aí, era a igreja Assembleia, acabou o culto e estava o pessoalzinho lá na frente, a gente passando lá, e aí, um cara, 2x2, grande, gordão assim, e discutindo com o pastor, eu não sei o que tinha acontecido lá na época, discutindo com o pastor, discutindo com o pai, e a gente, voltando da igreja, né? Depois de uma reunião, eu, o meu pai, Eduardo, ou Rodrigo, um dos dois, não lembro. E tinha mais alguém? Vocês estavam juntos? Não? Eu tinha poucas pessoas, que a gente estava voltando da igreja. E a gente ouviu de longe. A gente estava chegando perto assim, a gente ouviu de longe. O cara fez. Quem já viu aquela brincadeira, né? Um desafio do Facebook do tapa na cara? Que tem um brutamonte, um alemãozinho, que o alemãozinho pega e dá um tapa no gordão assim, o cara faz assim só. Aí o cara, o gordão, pega e se prepara assim, coloca, né, passa a mão no pozinho lá e vai com a mão para trás. E o cara desmonta o alemãozinho, o cara vai parar longe. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse pastor. E ele tomou um tapa, que a gente ouviu de longe o tapa que ele tomou. E aí na hora a gente foi acudir ele, foi lá, não saber o que estava acontecendo, mas proteger, né? Não sei se ele estava sendo perseguido ali naquele momento por causa da igreja ou de alguma condição da igreja. Mas se você já foi perseguido, se sinta feliz. Fique feliz. Porque da mesma forma que os profetas foram perseguidos na Bíblia, nós seremos perseguidos. Se você ainda não foi, fica preocupado, porque a identidade ainda não foi colocada em você. A identidade cristã, do verdadeiro cristão, do homem conservador, ainda não foi colocada em você. Eu quero colocar aqui para encerrar. Olha só, as bem-aventuranças, elas são divididas em 4 partes separadas. As 3 primeiras nos mostram o homem se convertendo dos seus pecados a Deus. E a quarta, quais são as 3 bem-aventuranças? As 3 primeiras: bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram e os mansos. Ok? Então essas são as primeiras. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os pobres, os que choram e os mansos. A quarta nos mostra Deus
se voltando para o pecado e revestindo com toda a justiça de Cristo. A quarta é os que têm fome, voltando para a justiça de Cristo. As três seguintes, que são os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. As três seguintes nos mostram o Filho recém-nascido de Deus, operando as obras de justiça entre os homens, e a bem-aventurança final mostra como os homens reagem diante de toda a perseguição. Há primeiro três graças de uma alma contrita, seguidas pela resposta de Deus em misericórdia, em justiça e em paz. Então seguem-se as três graças de uma alma comissionada, seguidas em resposta do mundo em perseguição e reprovação. Então o homem conservador, o caráter do homem conservador, ele tem que finalizar dessa forma, com a graça de uma alma comissionada, com o desejo de anunciar de uma forma diferente. Guarda o teu coração, entende qual é a condição da sua vida, veja quem você é, deseje receber a identidade de Cristo, a identidade conservadora do verdadeiro cristão, e depois você vai ver a resposta que o mundo vai te dar com relação à condição que você vive, a vida que você vive, se realmente você está tendo reflexo do caráter cristão, se realmente a sua vida está causando reflexo nas pessoas, ou se pelo menos as pessoas entendem, veem em você uma identidade cristã. O negócio das pessoas olharem para você e perguntarem: você é crente? Isso é gratificante. Mas a Bíblia fala e ensina, por incrível que pareça, se você é perseguido, é mais prazeroso ainda. É para se alegrar, é para se regozijar se você é perseguido. Nessa caixa de som eu tenho uma cultura inabalável. Não vou deixar negociar, não vou colocar música mundana. E aí fica aquele negócio: coloca aí um funk, coloca tal música, coloca... Não, isso aí não vai tocar nenhuma música de fora, só música gospel. E aí eu coloco o rap gospel, o funk, o Victor gosta do funk gospel, tem tudo. Vou colocar, mas música de fora, não vai. Não negocio valores. Não estou sendo perseguido por causa disso, mas eles conhecem a minha identidade, conhecem os meus valores, conhecem os meus princípios, e eu não vou negociar para que pessoas sejam atraídas para o meu convívio. Não, as pessoas me conhecem. Eu preciso fazer isso para que as pessoas sejam atraídas a mim. Eu preciso fazer isso para ser aceito no meio dessas pessoas. Eu preciso fazer isso para poder entrar no meio daquela roda. Mentira, não, você não precisa fazer isso. Você vai ser aceito pela condição que você está. Você vai ser aceito pelo caráter que você tem, pela identidade que você recebeu. As pessoas vão te reconhecer, vão querer estar perto de você. Quantos vídeos que nós vemos aí hoje, o Facebook, a internet está muito abrangente com relação a isso, de pessoas, de homens e mulheres que falam do amor de Jesus e são muito bem aceitos. Outros são perseguidos, mas isso é motivo de alegria. Mas quantas pessoas? Depois de muito tempo, os meus pais viram no centro de Sumaré um homem pregando lá na frente do Banco Itaú, pregando o Evangelho, falando da Bíblia. Normalmente eles daí falam raça de víboras, né? Eles falam São João Batista do centro da cidade. Mas isso as pessoas não fazem. Nós não fazemos. A gente tem vergonha de fazer. Se é para falar de Jesus para uma pessoa, nossa, é uma luta. Falar que eu sou da igreja, então misericórdia. Então, qual é a identidade que você tem? Uma identidade independente? Que é por si só, é o seu estilo de vida, são os seus padrões, é a sua vida. Eu quero chamar, vai nada do Paulinho e o Papo. E nós precisamos saber quem nós somos, qual a nossa condição, qual a ideia que nós temos, o que nós queremos fazer e aonde nós queremos ser levados. Por quê? Porque isso daí vai ser resultado, nós vamos produzir resultado na nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus. Nós não podemos negociar princípios que são eternos para as nossas vidas. E o interessante é que do capítulo 5 até o capítulo 7, desse início aqui dos ensinamentos de Jesus, ele fala o tempo todo ensinando. Primeiro são as bem-aventuranças, logo em seguida vem o ensinamento a respeito do sal da terra e da luz do mundo. Então, nós somos o sal da terra, nós temos essa identidade conservadora. Nós somos diferentes. Você é diferente. Você foi chamado para ser diferente. Você não é como os outros. Você não é mais um no meio dessa sociedade. Você é o tempero dessa sociedade. Você faz parte de um caráter cristão, de uma vida cristã.
Deixa eu só beber um pouquinho. Obrigado. Nós fazemos parte. Isso é nosso. Agora, se eu deixo corromper, primeiro ele ensinou como é que nós devemos ser. Primeiro ele me ensinou como é que eu devo ser. Depois, ele me ensina a viver da maneira correta, a ser o sal, a ser o tempero, a ser o conservante, a ser o conservador dessa geração corrompida. Se olharem para você e falar, você é antigo? Sim, eu sou antigo. Se for para ser reconhecido dessa forma, eu estou ensinando os rapazes que convivem comigo, porque é muito namoro daqui, muito namoro dali, é mulher daqui, mulher daqui. Fala, cara, esse negócio de mandar carta, para mim, eu não tinha feito isso durante todo o período de namoro. Hoje eu esqueci, eu parei de fazer isso, infelizmente. Não me uso como exemplo nessa parte. Mas a gente vinha orar na igreja, eu vim orar às 6 da manhã, às 5 da manhã, na igreja todos os dias. E aí todos os dias, no meu período de namoro, eu pegava e deixava uma carta para a Camila, todos os dias. E aí ela chegava para trabalhar às 9, a primeira coisa que ela fazia era subir na mesa de som e pegar a minha carta. Aí depois ela fazia uma carta para mim, deixava lá na mesa de som, e eu, no outro dia, eu chegava lá e via a carta dela. E a gente se comunicava dessa forma. Hoje as pessoas falam, não tem que chamar de amor, não tem que namorar, não namoro não, só fico, não tem que mandar cartinha, não, esse negócio é ultrapassado. Se é para ser ultrapassado, que seja. Isso é uma forma conservadora, né, de se relacionar. Mas em todas as ideias, em todos os conceitos, o que é que você vive? Eu sou dessa forma. Essa é a minha identidade. Qual que é a sua identidade? Qual o jeito que você vive? E o que você quer fazer? Eu fechei a Bíblia aqui. O que você quer fazer? Nós agora vamos orar pelos pedidos de oração, e depois eu quero que você prepare sua ceia. Se você não preparou a sua ceia, nesse momento que nós estamos orando aqui, eu quero que você prepare o seu pão e o seu suco de uva. E é interessante a respeito da ceia, depois a gente entra na ceia, então eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, depois nós vamos estabelecer esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Pai, nós queremos orar, Deus, pelas pessoas, Deus, que estão precisando, estão necessitando, Deus, de algo. Eu quero orar pela vida do Pablo, Pai. Orar por cura, por prosperidade no negócio, pela dor nas costas dele, para que o Senhor esteja colocando as suas mãos. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós temos direito, Deus, de ser prósperos, porque o Senhor deu essa bênção para nós. Isso daí nós temos por herança, nós somos filhos, e por isso nós temos por direitos como filhos. O nosso comportamento de servo, mas os direitos de filhos. Nós queremos orar, Deus, pela Brenda, pela vida espiritual, para que o Senhor esteja, Deus, estruturando, para que o Senhor esteja fortalecendo, para que o Senhor esteja, Deus, dando um alicerce, dando consolidação, dando, Deus, alinhamento em todas as áreas, para que ela possa viver o intenso, o imenso, o grandioso de Deus, para que ela possa viver o melhor dessa terra na tua presença, para que ela possa, Deus, ser realmente conservadora e adquirir a identidade dos céus, a identidade de reino, a identidade que o Senhor estabeleceu para ela. Deus, eu quero orar pela Priscila Cunha, oração pela família e pela gestação do Davi Lucas. Deus, eu quero abençoar este filho que está por vir. Deus, que ele seja bênção para as nossas vidas, para a vida da Priscila e do marido, para a família dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que essa família possa viver o melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra, na tua presença, que todos possam conhecer e viver o mais próximo de Deus, adquirindo para eles a identidade dos céus. Pela tia Lúcia, oração pelo sobrinho Adriano. Nós queremos orar pela vida dele, para que o Senhor esteja alcançando ele com poder e glória, para que ele possa experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus por completo. A Naíssa, pela família, pelos pais, pela sua irmã. Deus, eu quero orar para que haja conversão, da mesma forma que o Senhor alcançou a vida da Naíssa, né, nesse período de pandemia, de crise. Da forma que o Senhor alcançou a Naíssa, o Senhor esteja alcançando a família dela da mesma forma, para que o Senhor esteja mudando, transformando, Deus, os caráteres, mudando, dando uma nova identidade não corrompida, uma identidade conservadora, uma identidade vinda dos céus, o prazer de servir ao Senhor. Pela Jace,
pelos familiares, emprego dela e do Jusimar, e por sabedoria, Deus, para que eles possam ter sabedoria para a condução da vida por completo, na condução das finanças, do trabalho, do casamento, dos filhos, da oração. Deus, eu quero orar pela família dela, para que haja conversão sobre a vida dos irmãos, da mãe, para que eles possam conhecer Jesus por completo, para que eles possam experimentar a verdadeira graça do Senhor, em nome de Jesus. Pela Elaine, a saúde da mãe, pelo serviço do Júlio, e para que ela tenha um emprego, pelo Richard e pelo Cauã. Deus, por toda a família, pela saúde da Doracida, pelo emprego do Júlio, pelo emprego da Elaine, que está por vir, eu acredito nisso. Eu já tomo posse por ela, Deus, que o Senhor já abriu a porta, o Senhor tem o melhor para ela, o Senhor separou o melhor para ela. Deus, pela conversão da família por completo, Deus, para que o Richard e o Cauã possam experimentar a tua presença de uma forma inigualável, de uma forma que nunca aconteceu antes, para que eles possam ver as tuas mãos trabalhando, se movendo, para que eles possam ver o agir do Senhor o tempo todo, Pai. Pela Márcia, a família dela, o sogro e pelos irmãos, Deus, esteja alcançando, Deus, a família da Márcia, os irmãos, a mãe, que o Senhor esteja, Deus, trazendo um tratamento intenso sobre a casa deles, para que o Senhor esteja trazendo uma mudança de caráter e renovando a identidade que já foi trazida para eles, mas que por algum momento se corrompeu. Mas eu quero que o Senhor esteja reativando na vida deles essa identidade. Alcança a vida da sogra dela, Pai, em nome de Jesus, para que haja uma conversão genuína sobre a vida dela, para que ela possa ver a mão do Senhor trabalhando a favor dela. Pelo Tiago, Deus, eu quero orar pela família dele, para que também da mesma forma a família possa conhecer o nosso Jesus, o Jesus que nós amamos, o Jesus que nós vivemos, o Jesus que nós desejamos, o Jesus que nos ama da mesma forma que nós o amamos, mais do que nós o amamos. Eu quero orar pela família dele, pela Tamires, pela família dela, pela viagem até a cidade da família do Paulinho, que Deus os guarde e possam ser usados ali no que precisam resolver, em nome de Jesus Cristo, que eles possam ser um canal de bênção, Pai, por onde eles forem, que eles possam ser um canal de misericórdia, de milagres, Deus, por onde eles forem, que eles possam ser conhecidos pela mão do Senhor, que eles possam ser conhecidos, Deus, pelo poder de Deus, trabalhando em favor deles, em nome de Jesus Cristo. Deus, pelo lado, os negócios, os novos projetos profissionais, também novo começo de projetos com a inauguração do Salão da Esposa, e que Deus nos abençoe. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja dando estratégias, visão para um novo tempo, esteja, Deus, ampliando as estacas, esteja ajudando eles, Deus, com as ideias, sabedoria para poder conduzir os negócios, direcionamento para poder conduzir os negócios, em nome de Jesus Cristo. Pela Tia Lane, os novos projetos, pela vida do Cristo, a saúde, pelo retorno do Jaime no trabalho, Deus, eu quero orar por eles, para que eles possam ver a graça de Deus, para que o Jaime e o Cristo possam ver a mão do Senhor, o retorno ao trabalho, para que haja, Deus, a condução dos céus, pelos projetos da Tia Lane, para que ela possa ver a mão do Senhor agir em favor dela, em favor dela, em favor dela, que o Senhor esteja dando ideias, estratégias, em nome de Jesus Cristo, de como conduzir a vida, de como conduzir os projetos. Pela Gabi, pela família dela, que tenha arrependimento, quebrantamento e salvação, que as bem-aventuranças possam fazer parte, Deus, da família dela, a começar dela, que ela seja um canal, Deus, de ligação dos céus e a terra sobre a família, sobre a vida do pai, da madrasta, das irmãs, dos irmãos, que eles possam ver a mão do Senhor, que eles possam ver a mudança dos céus, as bem-aventuranças, o caráter de uma mulher bem-aventurada, o caráter de uma mulher feliz na presença do Senhor, com o caráter cristão estabelecido. Orar pela Sueli, pela família, para que eles possam ser, Deus, luz por onde eles passarem, para que eles possam se colocar como essa condição de sal, de ser conservadores, uma família que é tempero, uma família que é diferente, uma família que é conservadora. Aleluia. Eu quero orar, Deus, pela Socorro, pela irmã Emília, que vai vir para Campinas, e que ela esteja fazendo uma boa viagem. Deus, que o Senhor seja o motor, as rodas, seja lá a forma que ela vai vir nessa viagem, que o Senhor esteja abençoando a condução dela, a vida dela, no nome de Jesus Cristo, que ela venha debaixo da graça e da proteção do Senhor. Pelo Paulinho, pela mãe, que haja cura sobre o seu corpo, e pela oração, pela empresa, pelos negócios, eu quero clamar sobre a vida
vida da mãe do Paulinho, sobre os negócios dele, para que eles possam ver a graça de Deus, ideias novas, estratégias, sabedoria e discernimento pela condução dos negócios. A Mica, oração pela família, por ela e pela família, pela ansiedade. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor esteja alcançando a Mica, alcançando toda a família dela, que eles possam ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e que seja estabelecida sobre a vida dela a identidade dos céus, a identidade de reino, que eles possam ser ensinados na cultura de reino, que eles possam ser mudados com o caráter estabelecido por Cristo, em nome de Jesus Cristo. A Fernanda, a Nanda, pelas encomendas que vão sair no dia dos namorados nessa semana, para que ela possa ser bem sucedida nos negócios dela, para que ela possa ter sabedoria em conduzir os negócios, para que ela possa lembrar da onde ela veio, de quem ela é, para que ela possa lembrar das suas mãos sobre todos os negócios que eles põem as mãos, em nome de Jesus Cristo. Pelo Mateus, pela saúde da sua família, Deus, eu quero que o Senhor alcance com poder e glória. Da mesma forma que nós oramos pelo Pablo, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Alcança com poder e glória a vida dele, a vida da Bianca, pela família em processo de separação, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor esteja entrando nessa causa e fazendo um rebuliço completo, fazendo uma mudança completa, que seja feita por inteira a tua vontade, que o Senhor esteja na condução desse negócio, pela família dela, para que a graça de Deus esteja alcançando a família dela, e que eles possam adquirir na vida deles a identidade dos céus, a identidade de reino, a identidade estabelecida por Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos por toda uma igreja saudável, por toda uma igreja próspera, uma igreja debaixo dos projetos de Deus sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Prepare sua ceia, queridos. Prepare sua ceia. Nós queremos se sentir dessa forma. Na primeira vez, sentir o teu fogo me consumir, sentir o meu coração arder como na primeira vez, sentir o teu fogo me consumir. Vem me queimar,
sua Bíblia no texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, está dizendo assim: pois recebi do Senhor, e também lhes entreguei, olha o que Paulo diz, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, pegue o seu pão, segure na sua mão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Queridos, o pão não é um simbolismo, nós não estamos ceando com o pão e o suco de uva, não é um simbolismo, é um ato profético. É um ato profético que a Bíblia nos ensina, como Paulo ensinou: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Nós precisamos fazer isso, lembrando do que Jesus fez ao nosso favor. Então coma do pão. Sustente encontrar ao longo do caminho que tua doce voz ando comigo. Da mesma forma, no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pega o seu suco de uva e beba disso, fazendo menção à nova aliança que Deus estabeleceu, que Cristo estabeleceu contigo lá na cruz através do sangue. Essa aliança foi renovada. Deus está trazendo isso para você como uma identidade nova, sendo colocada sobre a sua vida, uma identidade não corrompida, uma identidade não derrubada, um caráter não derrubado, mas sim um caráter cristão, conservador, como Cristo mesmo estabeleceu. Aleluia! Aleluia! Tiro meu coração a Deus como na